O velório de Dona Teresa foi silencioso. Pessoas vinham, diziam algo baixo, depositavam flores e saíam. Caio não chorava, nem conseguia. Havia um nó preso no peito que deixava tudo anestesiado. Ela se fora. A mulher que o criou, protegeu, guiou. Agora era só um corpo em um caixão de madeira clara. A casa, que silencia. Na semana seguinte, a casa parecia imóvel. O relógio da cozinha parou de funcionar. As plantas na varanda murcharam. E o rádio da sala, aquele que ela sempre ligava cedo, ficou desligado. Caio caminhava pelos cômodos como um estranho. Tudo ali cheirava a ausência. Decidiu então arrumar o quarto dela, guardar roupas, doar objetos, fazer o que se faz quando a vida precisa seguir, mesmo sem manual. O envelope no fundo da gaveta. Foi quando abriu a segunda gaveta do armário que viu. Um envelope amarelo, gasto pelo tempo, selado com fita adesiva. No topo, escrito à mão: para Caio, quando eu não estiver mais aqui. O coração disparou. Ele se sentou na beirada da cama e, por alguns segundos, apenas encarou o papel. Então respirou fundo e abriu. A revelação. A letra da mãe tremia, mas era clara. Caio, se você está lendo isso, é porque eu não estou mais com você. E eu preciso te contar algo que escondi por mais de 20 anos. Algo que você merece saber, mesmo que isso mude tudo o que você sente por mim. Caio já suava antes da segunda linha, mas continuou. Seu pai, o homem que te criou com tanto carinho, que te ensinou a andar de bicicleta e te levou na escola todos os dias. Ele não é seu pai biológico. O mundo parou. Você é fruto de um erro, de uma falha, de uma paixão que nunca deveria ter existido. Eu me envolvi, anos atrás, com o homem que hoje é meu cunhado. Seu tio Cláudio. Sim, Caio, o irmão da sua tia Marta, o homem que hoje é pastor. Foi ele o seu pai biológico. O abismo. Abriu sob seus pés. Caio sentiu as mãos tremerem. Quase rasgou a carta. Tio Cláudio? O homem que o batizou? Que o aconselhava nas crises da adolescência? Que orava por ele nos domingos? O mesmo homem que pregava sobre moral, família, fidelidade? Ele era o pai? O resto da carta. Eu nunca tive coragem de te contar. Seu pai, o que te criou, sabia. Ele descobriu e decidiu te amar mesmo assim. Mas ele pediu que eu nunca revelasse. E agora que ele se foi também, não posso carregar isso sozinha para o túmulo. Se você quiser confrontar Cláudio, é uma escolha sua. Mas saiba, isso vai ferir muita gente. Inclusive sua prima, que é, na verdade, sua irmã. Caio fechou os olhos. O que se faz com uma verdade que explode tudo? E mais, o que se faz quando o único culpado é alguém que todos veneram? Caio passou o resto do dia encarando a carta. Lia, relia, fechava os olhos. E toda vez que tentava encontrar alguma explicação, sua mente voltava para uma única imagem. O tio Cláudio no púlpito, com a Bíblia em mãos, dizendo que a verdade liberta. Que ironia. A primeira reação: negação. Não pode ser. Minha mãe surtou antes de morrer. Foi delírio. Isso é mentira. Mas no fundo, ele sabia que não era. Lembrou de momentos isolados, as visitas discretas de Cláudio, os olhares silenciosos da tia Marta, as perguntas que nunca eram respondidas com clareza. Tudo começava a fazer sentido. O silêncio agora tinha som. Procurando provas, Caio revirou os documentos antigos. Certidões, cartas velhas, fotos guardadas em envelopes. Em uma delas, sua mãe muito jovem, abraçada com Cláudio. Não era uma foto de família, era íntima, era carinhosa demais. No verso, 1997, noite mais difícil da minha vida. O ano em que Caio nasceu. O DNA não mente. Ele precisava de provas, provas reais, científicas. Marcou um exame de DNA. Fez sem que ninguém soubesse. Usou um fio de cabelo de Cláudio que encontrara em uma escova antiga guardada na casa da avó. 2 semanas depois, o resultado chegou. Compatibilidade, 99,8%. Caio quase vomitou ao ler. Tio Cláudio era seu pai. Não havia mais dúvida.
Só restava a pergunta: o que fazer com essa verdade? Conflito interno. Ele poderia fingir, ignorar, guardar aquilo para sempre. Mas toda vez que lembrava de como Cláudio falava sobre pecadores, adultério, famílias destruídas, o sangue fervia. E se ele estivesse fazendo isso com mais alguém? E se esse segredo fosse só a ponta do iceberg? Caio começou a assistir aos cultos online. Viu como Cláudio era reverenciado, como a comunidade o admirava. E foi aí que a ideia começou a crescer. Talvez o mundo precisasse saber quem era o homem por trás do altar. Caio começou a frequentar os cultos. No começo, no fundo da igreja. Discreto, sem ser notado. Observava Cláudio pregar com eloquência. A igreja, grande, moderna, sempre cheia. Fiéis levantando as mãos, emocionados. Crianças correndo pelo pátio. Famílias inteiras chamando-o de homem de Deus. Tudo parecia perfeito. Demais. Mas Caio não buscava fé. Ele buscava rachaduras. O retorno à casa da tia Marta. Num domingo à tarde, tomou coragem e apareceu na casa da tia. Ela o recebeu com surpresa, mas também com carinho. Quanto tempo, meu filho? Depois que sua mãe... Ela parou. Engoliu as palavras. Quer almoçar com a gente? Cláudio desceu as escadas com o mesmo sorriso de sempre. Mas por dentro, Caio queimava. Caio, que honra! Sua mãe estaria feliz em ver você aqui. Hipocrisia tem voz calma e sorriso ensaiado. O jantar da verdade escondida. Sentaram à mesa, comeram, conversaram. Caio lançou iscas. Sempre achei engraçado como a senhora e a mamãe eram próximas, disse a tia. Éramos como uma só, mesmo com as diferenças. E o senhor, tio Cláudio? Conviveu bastante com ela, né? O garfo dele parou por meio segundo, mas voltou ao prato. Sua mãe era uma mulher de muita fé. Resposta ensaiada, fria, calculada. A primeira confissão velada. Na hora de ir embora, a tia Marta o acompanhou até o portão. Antes de abrir, olhou nos olhos dele. Ela te amava muito, sabe? Fez de tudo para te proteger. Caio ficou parado. Do quê? Ela hesitou. Dele. Do mundo. De si mesma. A senhora sabe o que aconteceu, né? Silêncio. Então, ela sussurrou. Algumas verdades doem mais em quem não tem culpa. E o portão se fechou. A semente da desconfiança. Nos dias seguintes, Caio voltou mais vezes. Ajudava em ações sociais da igreja. Se envolvia com voluntários. Quanto mais próximo ficava de Cláudio, mais percebia que o pastor era uma construção. Um personagem. Encontrou antigos membros que saíram da igreja. Alguns falavam em assuntos mal resolvidos, outros em proteção da liderança. E foi aí que uma mulher de cerca de 50 anos disse algo que travou o sangue nas veias dele. Você é o filho da Teresa, né? Sou. Então você é o que ela tentou esconder. A mulher que o abordou se chamava Lúcia, ex-diaconisa da igreja, presente desde os tempos em que os cultos ainda eram em uma garagem simples. Hoje, vivia afastada da comunidade, quase como uma sombra do que foi. Ela olhou para os lados antes de continuar a conversa, como quem carrega algo que não pode ser dito alto. Sua mãe, ela sofreu muito, mais do que você imagina. Você sabe da carta? Caio perguntou direto. Lúcia respirou fundo. Eu sei do que aconteceu. Eu vi. E me mandaram calar. O que Lúcia viu? Ela contou que, na década de 90, havia percebido uma aproximação estranha entre Teresa e Cláudio. Coisa de irmãos em Cristo, diziam. Mas ela viu os dois saindo juntos à noite. Viu bilhetes trocados escondidos na caixa de ofertas. E uma vez, viu os dois chorando juntos nos fundos da igreja, se abraçando como amantes. Eu confrontei a Teresa uma vez. Ela negou. Mas os olhos dela gritavam. E Cláudio? Ele me tirou da liderança dias depois. Disse que eu estava espalhando discórdia. A pressão do silêncio Lúcia foi afastada. As pessoas da igreja começaram a tratá-la com desconfiança.
Chamaram-na de invejosa, revoltada, doente espiritual. Eu era uma das fundadoras, mas ele me apagou da história. E minha tia, a Marta? Ela sabe, mas se prendeu à ideia de que família é mais importante que verdade e que escândalos não podem vir à tona. O início do dossiê. Depois dessa conversa, Caio não teve mais dúvida. Ele precisava revelar tudo. Mas não podia ser só com raiva. Precisava de provas, fatos, vozes. Começou a conversar com outros ex-membros. Gravou relatos, reuniu fotos antigas, salvou áudios e vídeos de pregações contraditórias de Cláudio. Montou um arquivo digital. Chamou de A Verdade sobre o Pastor Cláudio. O dilema ético. Mas quanto mais reunia provas, mais se perguntava: eu quero justiça ou só vingança? Será que expor isso vai libertar ou só destruir ainda mais? E então, numa noite, recebeu uma mensagem anônima no WhatsApp. Sem texto. Só uma foto. Era ele, saindo da casa da tia. Alguém estava observando. A imagem embaçada de Caio saindo da casa da tia cravou no peito como uma ameaça muda. Quem tirou a foto? Por quê? O que queriam dizer? Sabemos que você sabe. Não havia texto, mas o silêncio dizia tudo. Nos dias seguintes, mensagens anônimas começaram a chegar. Números desconhecidos, chamadas não atendidas, frases vagas, cuidado com o que você cutuca. Alguns segredos enterrados sustentam vidas. Fé também sabe se proteger. Caio sabia que estava no limite. A verdade podia libertar, mas também esmagar, procurando apoio. Procurou Lúcia novamente. Perguntou se ela toparia gravar um vídeo contando tudo. Você quer me fazer desaparecer de novo? Ela respondeu. Não, eu quero que as pessoas te escutem. Elas só escutam quem não tem medo. Caio entendeu. Ele teria que ser o primeiro a aparecer. O rosto da verdade. A tia Marta o confronta. 2 dias depois, Marta o chamou para conversar. Na casa dela. Você está querendo destruir tudo que seu pai construiu. Meu pai? Ou o homem que fingiu ser meu pai? Cláudio errou. Mas ele construiu um ministério. Ajudou pessoas. Erros acontecem. Erros. Ele me escondeu a vida inteira. Pregou sobre pecado enquanto vivia um. E você... calou. Marta chorou. A verdade não repara. Só destrói mais. Então me diga. Quem constrói em cima de mentira, aguenta a verdade? O encontro decisivo. Caio decidiu. Era hora de olhar Cláudio nos olhos. Marcou uma reunião particular. Pastor, precisamos conversar sobre a Teresa. Sua mãe era uma mulher maravilhosa. Ela me contou tudo antes de morrer. Cláudio empalideceu. Não negou. Só suspirou. Você não sabe o peso que é carregar isso. Eu sei sim. Eu sou esse peso. O que você quer? Nada. Só que o senhor saiba que eu sei. E que se me acontecer qualquer coisa, o mundo vai saber também. O silêncio do pastor Cláudio não respondeu. Apenas encarou Caio por longos segundos. E então disse: se você for fundo demais, não vai conseguir voltar. Caio se levantou. Quem vive na luz, não teme a verdade. E saiu. Caio voltou para casa com o coração em chamas. A conversa com Cláudio foi tudo o que ele precisava para entender. Aquele homem não tinha mais controle. Só medo. Era a brecha. Mas expor um líder religioso tão influente não seria simples. Não bastava um vídeo qualquer. Seria preciso estratégia, timing, impacto e, acima de tudo, provas. O vídeo. Em um fim de semana, Caio trancou-se no quarto. Montou um vídeo de 14 minutos, organizado, objetivo, carregado de emoção, mas sem escândalo. Começou contando quem era, mostrou a carta da mãe, exibiu o teste de DNA, revelou trechos de pregações contraditórias de Cláudio, incluiu fotos antigas e trechos das entrevistas com ex-membros, inclusive Lúcia. Terminou com uma frase que arrepiava. Fé não se constrói em cima de medo, e liderança que esconde pecados não é exemplo, é ameaça. O upload. Ele não postou no próprio nome,
Criou um canal anônimo. Verdade Sem Véu. Colocou o vídeo no ar. Descrição clara. Título direto: O pastor Cláudio e o filho que ele escondeu por 25 anos. Nos primeiros 30 minutos, 800 visualizações. 2 horas depois, 12 mil. Na manhã seguinte, estava em grupos de WhatsApp, Facebook e até nos comentários do canal da igreja. A reação da igreja. A liderança tentou silenciar o burburinho. Chamou de ataque. Fake news. Mas era tarde. Os fiéis exigiam explicações. As redes sociais do pastor foram invadidas com perguntas. Mensagens do tipo: é verdade? Você tem outro filho? Quem é Caio? Naquele domingo, a igreja estava lotada, mas não pelo culto, pela expectativa. Cláudio subiu ao púlpito e, pela primeira vez, seus olhos tremiam. A queda. Começa pela voz. Ele tentou pregar. Vamos orar, pela unidade. Vamos confiar que Deus separa o trigo do joio. Mas a congregação não ouvia, sussurrava, se mexia. Alguns se levantaram e foram embora antes da bênção final. Ao final do culto, ele deixou o templo pelos fundos, sem cumprimentar ninguém. Caio observa de longe. Do carro, Caio assistia tudo, de óculos escuros parado. Ele não precisava gritar. A verdade já estava fazendo o que a mentira mais teme, ecoar. Na segunda-feira, Cláudio não apareceu na igreja. Cancelou todos os compromissos. Fechou os comentários nas redes. Soltou uma nota curta. Não reconhecemos a legitimidade das informações divulgadas. Estamos tomando providências legais. Pedimos oração por nossa família. Mas oração não desfaz DNA. E agora, o que era um segredo, se tornava escândalo. A descoberta de Júlia, a filha de Cláudio, prima de Caio. Agora sua meia-irmã. Ela tinha 22 anos. Estudante de psicologia. Sempre doce, gentil. A ponte entre as famílias. Caio a conhecia desde a infância. Brincavam juntos. Fizeram trabalhos escolares lado a lado, dividiram aniversários, natais e, sem saber, o mesmo sangue. Na terça-feira, ela apareceu na casa dele. O confronto mais difícil. Você postou aquele vídeo? Postei. É verdade? Caio apenas assentiu. Entregou a ela uma cópia impressa da carta da mãe e o laudo do DNA. Júlia leu em silêncio. Lentamente. Cada linha parecia tirar o chão sob seus pés. Você é meu irmão? Sim, sou. Ela chorou. Meu pai, ele me escondeu um irmão e pregava sobre amor e família, enquanto mentia para nossa casa. A família em ruínas. No dia seguinte, Marta, a esposa de Cláudio, saiu de casa. Levou Júlia, nota no portão. Por enquanto, precisamos de distância. Lúcia mandou mensagem para Caio. A verdade sempre arde antes de curar. Mas ele não sentia cura. Sentia culpa, mesmo tendo sido vítima, mesmo carregando a dor da ausência do pai biológico a vida toda. O vídeo resposta. Na quinta, Cláudio reapareceu. Gravou um vídeo. Tom sóbrio, cenário branco, sem Bíblia à mão. Errei. Errei há muitos anos, e meu erro gerou dor. Peço perdão à minha família, aos fiéis, a Deus e a Caio. A verdade veio e me alcançou. Foi a primeira vez que ele disse o nome do filho publicamente, mas não bastava um pedido de perdão, porque o estrago não era apenas reputacional. Caio sabia, não se tratava mais de expor, se tratava de reconstruir, e talvez pela primeira vez, ele não estivesse sozinho nessa missão. O vídeo de Cláudio teve milhões de visualizações em poucos dias. Foi debatido em grupos religiosos, sites de fofoca, fóruns de escândalos da fé. Para alguns, ele foi corajoso ao admitir. Para outros, oportunista, tentando controlar uma narrativa que escapou. Mas Caio não ligava mais. O que ele queria não era vingança, era paz. Júlia volta a procurá-lo. Dias depois, ela reapareceu. Você não pediu nada disso. Não quis dinheiro, nem mídia. Só queria saber a verdade, né? Era só isso. E talvez ser reconhecido. Você é meu irmão, Caio. E por mais estranho que pareça, eu quero te conhecer. Eles passaram horas conversando, relembrando a infância,
comparando traços parecidos, reconstruindo memórias que agora tinham outro significado. Do trauma nasceu algo novo. Pertencimento. A herança que importa. Júlia contou que Cláudio havia se afastado da liderança da igreja, que a comunidade agora tinha um novo pastor interino, que muitos fiéis estavam perdidos, mas também havia um movimento de transformação. Talvez agora as pessoas ouçam o que realmente importa, sem ídolos humanos, disse ela. Caio sorriu. E talvez a gente aprenda a amar sem precisar fingir ser perfeito. O encontro com Marta. Pouco tempo depois, Marta pediu para conversar com Caio. Você destruiu uma parte da minha vida, mas também salvou minha filha da mentira. Eu não queria te ferir. Eu sei. E a verdade, mesmo dolorosa, é mais justa do que o silêncio que me cegou por anos. Ela lhe entregou uma foto. Era Teresa, jovem, grávida, com um sorriso suave. Atrás, uma dedicatória escrita à mão. Que ele cresça sabendo que é amado, mesmo que nunca saiba por quem. Marta tocou a mão de Caio. Agora você sabe, e ela também sabia. Você sempre foi amado. A decisão de Caio decidiu que não apagaria o vídeo, mas também não faria mais nenhum. Não transformaria dor em conteúdo. Preferiu escrever. Criou um blog. Chamou de Filhos do Silêncio. Um espaço para histórias reais, de segredos familiares, de reconstruções, de perdão, de humanidade. O cemitério ainda era o mesmo. Grama alta em alguns cantos, flores murchas espalhadas. Um silêncio que pesava como pedra e também acolhia. Caio caminhava devagar, ao lado de Júlia. Mãos firmes, corações alinhados. Ambos traziam flores, ambos traziam verdades e perguntas sem resposta. Diante da lápide, a lápide dizia: Teresa Lima, 1956, 2023. Mãe, filha, guerreira, que sua luz siga brilhando. Caio se ajoelhou. Mãe, eu li a carta e sei que você teve medo, mas quero que saiba que você fez o que pôde. Júlia se manteve em pé, chorando silenciosamente. Tocou o ombro dele. Obrigado por ter tido coragem de me contar, mesmo que fosse tarde. O perdão silencioso ali, diante da mulher que o criou e o escondeu ao mesmo tempo, Caio entendeu. A dor da mentira também é o peso de quem ama. Não havia ódio, não havia cobrança, só uma vontade profunda de dizer: está tudo certo agora. Júlia fala pela primeira vez. Eu não imaginava ter um irmão, e quando descobri, pensei que tinha perdido meu pai. Mas talvez tenha ganhado algo que nunca tive: a verdade. Caio olhou para ela. E alguém para dividir esse silêncio. Eles sorriram, entre lágrimas. A volta para casa. Na saída do cemitério, uma senhora se aproximou. Você é o menino do vídeo, né? Sou. Sua mãe era muito mais do que dizem. Ela me ajudou quando ninguém mais quis. Caio sorriu. Ela era assim mesmo. A mulher entregou uma rosa a ele. Plante em casa. É da mesma espécie que ela tinha na varanda. Flores que nascem da verdade. Naquela noite, Caio plantou a rosa. No jardim da casa onde cresceu. No mesmo canto onde a mãe ficava sentada toda tarde. Agora com raízes novas. Com história nova. Com família nova. Caio acordou cedo naquele domingo. A casa estava silenciosa. O mesmo silêncio de semanas atrás. Mas agora diferente. Não era o vazio. Era a paz. Na escrivaninha, pegou um envelope. Papel novo, caneta azul. E escreveu, pela última vez, algo que precisava sair do peito. A carta-mãe. Hoje sou eu quem te escreve. Não para te cobrar, nem para entender por quê, mas para te dizer que eu te perdoo por ter escondido, por ter calado e até por ter sofrido sozinha. O seu silêncio virou minha dor por muitos anos, mas agora ele me deu voz. E essa voz encontrou gente que também vivia calada. Eu não estou mais só. Ganhei uma irmã. Ganhei memórias reconstruídas. E ganhei, enfim, a chance de dizer quem eu sou. Sou seu filho. Sou o filho que nasceu do erro, mas escolheu viver com verdade. Você me ensinou a amar, mesmo sem me contar tudo. E isso, mãe, isso ninguém me tira.
Com amor, Caio. O envio. Ele não postou a carta. Dobrou. Colocou no mesmo envelope da carta da mãe e guardou em uma caixa de madeira, com a inscrição: Aqui vive a verdade. Encerramento do narrador, modelo oficial do canal. E foi assim que Caio transformou um silêncio sufocante em um grito de verdade. Não para ferir, mas para curar. Uma história sobre como o amor pode nascer até da mentira, mas só floresce quando regado pela coragem de enfrentar o que está escondido. Agora me diz, e se fosse você? Você contaria tudo, mesmo sabendo que iria machucar? Ou deixaria tudo onde está para proteger quem ama? Comenta aí embaixo, porque essa história vai dividir muita opinião. E já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana a gente conta uma história que parece mentira, mas é 100% real. E nunca se esquece, quem constrói mentira, uma hora paga com solidão.